Fala pessoal, no vídeo de hoje vou falar sobre 4 pontos importantes nesses últimos dias de crise de coronavírus. Tá? O terceiro ponto é o mais importante, mas os demais também eu acho que vale a pena comentar aqui. Vou tentar ser breve. Primeiro ponto, tem me incomodado bastante o uso de estatísticas equivocadas. Para quem mexe com o número, ter um número que a gente não tem ideia de qual viés ele tem, se é um viés de alta, de baixa, aonde está pior, onde está melhor, dificulta muito a interpretação do que está acontecendo. Isso acontece no mundo inteiro, né? A dificuldade de se confirmar esses casos, principalmente na velocidade com que a doença se propaga e na incapacidade de testar todo mundo, né? Na facilidade que a transmissão se dá. Especialmente a estatística de mortes me preocupa muito, os dados que a gente tem utilizado, né? Hoje eu me dei conta, assistindo TV e vendo alguns comentários, de que as estatísticas de número de mortes confirmadas somam o número de pessoas que já estavam confirmadas e morreram naquele dia, no dia que eu estou falando agora. Hoje é dia 1 de abril, final da tarde, a gente teve 39 mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde. Então você tem as pessoas que morreram hoje, que já tinham sido diagnosticadas com coronavírus, mas também tem pessoas que morreram em outros dias anteriores e só hoje saiu o diagnóstico. Isso gera um problema porque a gente sabe, a gente escuta falar, lê, que em muitos casos de pessoas que morreram com suspeita de coronavírus, mas que só fizeram o teste depois da morte, ou fizeram um pouco antes, só que demora 15 dias para ficar pronto o resultado. Só em São Paulo, não tem aqui, você tem uma fila de 2 mil pessoas mortas suspeitas de coronavírus que não tiveram ainda o diagnóstico. Isso atrapalha bastante para a gente saber o tamanho que essa doença está subindo, né? Quer dizer, se a gente está na fase de elevar o número de casos, né? Ou se a gente já chegou num platô e já vai começar a descer ou não. Eu sei que ainda é cedo, a gente possivelmente vai ter uma expansão do número de casos de infectados e de mortes, mas seria bom não ter fila, né, dos testes para a gente ter uma noção melhor. E tanto tá ruim os números que a gente está usando, que a gente tem hoje que a taxa de letalidade está em 3,5%. Ou seja, do total de pessoas confirmadas com Covid-19, 3,5% morreram, aparentemente. O que é uma taxa muito alta, né? A gente sabe, a gente já aprendeu, que possivelmente está em torno de 1% ou menos de 1% pelo menos. Então, 3,5% significa o seguinte: a gente está testando basicamente os casos muito graves, né? E por isso está inflando a estatística de morto, né? Então, a falta de boas informações é um problema, e isso, de certa forma, é culpa das autoridades, seja governos federais, como governos estaduais, principalmente. Por quê? Porque a gente teve tempo para começar a se preparar para isso, né? O governo federal fez uma compra grande de testes da China, mas isso foi na segunda semana de março. Quer dizer, em fevereiro já tinha aí um prognóstico de que essa doença seria um problema grande aqui no Brasil. Então, sim, eu culpo as autoridades federais, estaduais principalmente, de ter demorado muito para se preparar para testar. A gente já sabia da experiência da Coreia que esse era o caminho. Então esse é um ponto. O segundo ponto, eu tô meio cansado, não sei vocês, sobre o looping dessa questão de lavar a mão, tá? Assim, eu sei, eu reconheço o papel importantíssimo da imprensa. Tem sido, acho que a imprensa tem recuperado um pouco do seu prestígio com esse papel de informar as pessoas. Eu sei que você não deve ter a emissora que você não gosta, ou o jornal que você não gosta. Também tenho minhas preferências, mas eu acho que nesse momento a imprensa teve um papel muito importante de divulgar essa coisa de lavar a mão, de não espirrar em público, na cara da pessoa, enfim, os bons hábitos nesse momento de epidemia. Mas acho que meio que já deu, né? Quer dizer, eu pelo menos, você liga a TV, eu fico o dia inteiro processando informação. Eu entendo a imprensa fazer isso, as pessoas querem escutar falar sobre coronavírus. Eu mesmo estou gravando o vídeo aqui porque é um tema basicamente que todo mundo quer ver. Qualquer outro assunto que você queira falar, você não vai ter público. Mas eu acho que na parte de saúde, eu acho que todo mundo já sabe o que dava para saber, né? Então tá meio em looping repetitivo. Eu não sei vocês, mas eu fico cansado já de escutar
as mesmas recomendações, as mesmas dúvidas sendo tiradas, etc. Não sei, pode ser que eu esteja numa bolha, que eu tenha muita informação, e tem muita gente que não assiste várias coisas, não acompanha as redes sociais, mas eu tenho essa impressão. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a gente já tem outros assuntos para discutir agora. Tá? A quarentena é importante, tá sendo importante, a gente vai lá para frente aprender que esse era o único jeito que a gente tinha em mãos, dado que a gente não tem teste para muita gente, né? Não dá para selecionar quem pode ir pra rua e quem não pode. Mas eu acho que tem outros assuntos que a gente já precisa começar a discutir. Um deles, além das políticas que a gente vai fazer para passar por esse período, eu lancei, uma das pessoas que lançou o problema dos informais há 2 semanas atrás. Hoje virou consenso, tem até um programa sendo desenhado de renda para essas pessoas. Mas eu acho que tem outras questões em aberto. Por exemplo, de onde vai vir o dinheiro? Tá? Eu sei que não é hora de falar sobre isso. Não, essa é exatamente a hora. É a melhor oportunidade que a gente tem em décadas da gente reorganizar o nosso sistema tributário, né? A gente tributa muito consumo, menos renda, então a tributação relativa é muito maior sobre o pobre, né? O rico paga muito imposto, mas em relação ao pobre ele paga menos. Então, aí tem a questão do funcionalismo público. Não que eu não acho que os funcionários públicos não merecem o que eles ganham, e eu sei que tem milhões de funcionários públicos, então tem várias categorias, aí gente que merecia muito mais do que ganha, gente que merecia menos, mas o ponto a gente precisa pagar o pato todo junto, né? Então, quer dizer, se vai pagar o setor privado, tem que pagar o setor público também, tá? Então, os funcionários públicos já gozam de estabilidade, que o pessoal do setor privado não tem, a maioria. Então a gente precisa aí discutir, equalizar a tristeza. Quer dizer, a gente empobreceu enquanto país, enquanto mundo, né? Então agora vamos dividir o ônus também, né? Eu estou só provocando essa discussão, não tenho nenhuma opinião formada de como isso deveria ser feito. Tem algumas ideias, mas eu acho que é a hora da gente começar a discutir isso, tá? A gente vai jogar dívida pro futuro, tá? Mas em algum momento a gente vai ter que pagar isso. Com inflação não dá para pagar, quer dizer, emite dinheiro, o governo imprime dinheiro. Tá, ok, meu amigo, mas se você imprime dinheiro, quem tem dinheiro na mão perde poder de compra. Você tá tributando relativamente mais gente pobre. Isso não dá, não tem cabimento, não tem espaço para você aumentar a carga tributária sobre quem é pobre. Então a gente precisa discutir como é que a gente vai fazer esse ajuste fiscal. Se a gente já tinha um problema de ajuste fiscal, já tinha necessidade de uma reforma administrativa, da PEC emergencial, agora mudou o assunto, mudou o nível do ajuste fiscal que a gente vai precisar fazer. Eu sei que, mas se apertar demais, a economia deixa de crescer. Exatamente por isso que a gente precisa pensar em cortar custeio, rever alguns direitos adquiridos absurdos que existem, vários privilégios de trabalhadores de algumas classes, a questão das fortunas, podemos discutir também, mas da onde vai vir esse dinheiro? Esse é o segundo tópico. Terceiro tópico, e talvez onde eu tenha alguma capacidade de dar contribuição aqui, a questão do plano de renda básica. Então o Congresso aprovou, já foi aprovado na Câmara e no Senado, um programa de R$600 por 3 meses focado em trabalhadores informais. Você tem vários critérios que eu li a respeito de quem pode receber o dinheiro. Então, quem é formal, tem a carteira assinada, não pode. Quem recebe seguro-desemprego não pode. Quem recebe Bolsa Família tem que optar, e vai optar, obviamente, por esse programa que paga mais, né? Mãe solteira 1.200, enfim, tem uma série de critérios para tentar fazer o dinheiro chegar na mão de quem não tem nenhuma proteção social nesse período. Legal. Acho legal o programa. Talvez alguns critérios, alguns detalhes de desenho eu faria um pouco diferente. Mas o que mais me preocupa agora é a execução do programa. Tá? Porque, pessoal, o nosso Estado ele não é só desorganizado e ineficiente porque ele gasta muito. Ele é desorganizado até para gastar. Por que eu estou dizendo isso? Você tem um número de famílias, eu não sei o número exato, acho que são 14 milhões de famílias que recebem Bolsa Família. Né? Então, para essas pessoas, é relativamente fácil e trivial você mudar elas, dar mais dinheiro para elas. Porque elas já estão todas cadastradas, são acompanhadas,
e elas têm o cartãozinho para sacar o dinheiro. Então basta lá o ministro Guedes apertar o botão, essas pessoas recebem o dinheiro. Agora, você ainda tem outras pessoas que estão no cadastro único, né, famílias de até enfim, tem uma certa renda, vou dar detalhe aqui, que recebem outros benefícios, como benefício de prestação continuada, por exemplo, e por isso estão no cadastro. Para essas pessoas, é um pouco mais complicado você pagar, porque você precisa... Primeiro, eu imagino que tenha que atualizar, não tenho detalhes do cadastro único, tá? Como é que funciona na prática, mas eu imagino que você tem que atualizar a renda. Tudo bem, vai ser autodeclarado, né? A própria pessoa diz o quanto ela ganha. Ok, esquece a questão de fraude, mas primeiro você não vai checar isso, segundo, como é que a pessoa vai declarar? Pela internet? Legal, e se ela não tiver internet, ela vai ter que ir na agência da Caixa fazer isso? Não me parece algo trivial de ser feito em 1 semana ou 2 semanas, tá? Por quê? Porque essas pessoas informais que deixaram de ganhar, era gente que fazia dinheiro todo dia. Pouco dinheiro, mas sempre fazia. Vendia coisa na rua, tudo, você pega o dinheiro, tem sempre dinheiro passando pela mão. Então as pessoas já estão há 2 semanas sem ganhar nada. Então sem dinheiro para comer, né? Então esse dinheiro precisa chegar amanhã na mão das pessoas, nas mãos das pessoas. E não me parece algo trivial você renovar o cadastro, distribuir o cartãozinho para todas as pessoas e já efetuar os pagamentos. Mas essa não é a categoria que mais me preocupa. Tem um terceiro grupo aí que não está no cadastro único, porque tinha uma renda superior ao limite, ali, o cutoff, para estar cadastrada, mas eram pessoas que ganhavam mais, né, portanto, mas que por não terem carteira assinada, ou serem donas do próprio negócio, ou qualquer outra razão, a renda delas despencou para zero, e elas se tornaram elegíveis ao programa. Elas poderiam receber o programa. Tem gente que, enfim, foi demitida, vai receber o seguro-desemprego. Mas enfim, tem gente que era informal e que ganhava o suficiente para não participar do cadastro único, mas agora é elegível. E eu não tenho um valor de cabeça, até poderia fazer a conta, mas são milhões de pessoas, tá? Talvez dezenas de milhões de pessoas. E para essas pessoas, como é que você vai cadastrar elas num período tão curto de tempo? Você precisaria de um exército de burocratas para tornar esse negócio viável. Tá? Eu não vejo nenhum movimento do governo nesse sentido. Aliás, o governo está discutindo da onde vai vir a fonte do dinheiro. Aparentemente o STF já deu aval, o Congresso aprovou o negócio, então parece que estão enrolando muito. A ideia dos R$200 do Guedes já tem mais de 10 dias. Né? Então, quer dizer, como assim não se pensou nessa logística para fazer o dinheiro chegar na mão das pessoas? Então isso me preocupa bastante. Tá? Eu acho que se o dia não chegar logo, a gente vai ter uma ameaça grande de caos, né? de rasgar o tecido social. Óbvio que existe sempre a perspectiva de talvez a gente voltar daqui 10 dias para a rua para trabalhar, mas mesmo, pessoal, mesmo que isso ocorra, mesmo que os governos falem assim, não, pode voltar para a rua, as pessoas vão demorar para circular de novo. Muita gente vai ficar com medo. Não vai ser a mesma coisa que antes, tá? Então essa recuperação que talvez venha, ela vai ser lenta, né? Até a gente ter, de fato, uma maior confiança que a gente já tenha a tal de imunização de rebanho, né? Que talvez demore alguns meses. Esse é o terceiro ponto, meu principal, tá? Não vejo boa movimentação, rápida movimentação. Aliás, ontem, dia 31, teve um bate-boca entre o Maia e o Paulo Guedes, pela imprensa, de que a gente não... O Guedes dizendo, a gente não pode executar o programa, não sei de onde vai vir o dinheiro. E o Maia falando, não, você está transferindo a responsabilidade, vocês já podem fazer o programa. Então não vejo uma operação de guerra para pagamento dessas pessoas acontecendo por parte do governo. E o meu último ponto, o quarto ponto, já estou com 14 minutos, é a questão de ser liberal em momentos que o Estado precisa agir. Eu vejo por várias pessoas, né, que se auto-intitulam keynesianas. Keynes foi um economista britânico que propôs em um livro, a Teoria Geral, em várias outras coisas que ele faz no livro, tá? O livro é bem grande, aliás, bem difícil de ler também. Ele propõe que o Estado possa atuar, ele está falando isso no contexto da crise de 29, empurrando a demanda, né, por produtos, né,
gerando um efeito multiplicador, quer dizer, o Estado compra, constrói uma estrada, aí contrata gente, as pessoas vão consumir, que vão receber salário, vão consumir, isso gera todo um efeito positivo na economia, e isso poderia tirar a economia do buraco no momento de crise em que ninguém produz porque tem medo que ninguém vai comprar, etc. Primeiro que eu não acho que a mesma coisa está acontecendo aqui, tá? No caso da crise de 29, de fato, tinha toda uma expectativa super negativa na economia e por isso as pessoas produziram menos. Colapso do sistema financeiro, redução da oferta de moeda, enfim, tem várias coisas acontecendo lá. Agora aqui é diferente, quer dizer, as pessoas não estão produzindo porque elas não podem sair de casa. Se você der mais dinheiro para elas vão consumir mais. Quanto mais? Vai continuar sem sair de casa. Tá entendendo? Me parece muito mais uma queda do produto potencial, quer dizer, a gente tá mais pobre e vai ser mais pobre até que a gente consiga aumentar a produtividade da economia e sair desse buraco. E não só uma questão cíclica, não é um período ruim, quer dizer, então se o governo demandar mais produtos, as pessoas vão consumir mais, vai gerar todo um efeito positivo. Não acho que seja isso, quer dizer, eu acho que simplesmente você tem um empobrecimento fixo, tipo, sei lá, se a gente tinha 1.000 de riqueza, a gente tem 900 agora, e essa é a nova realidade que vai existir até a gente conseguir voltar à normalidade. Tá? Então não é uma questão cíclica, não é que a gente pode empurrar para 1.000 de volta, né, hoje. Não, eu acho que não consegue empurrar. Tô tentando explicar com palavras, mas eu tô com um gráfico na minha cabeça, então acho que não tá dando muito certo. Meu ponto é, o aumento de gastos agora se justifica com política social, mas eu não vejo nada de política anticíclica nisso. A economia vai pro buraco, ou tá indo pro buraco, simplesmente porque as pessoas não podem sair de casa para produzir. Não tem incentivo do governo que faça elas... O governo não quer que elas saiam de casa. Né? E sobre ser liberal, eu nunca achei que ser liberal é você achar que o Estado tem que gastar pouco. Isso é ter bom senso. Quer dizer, eu não... Se eu sou bom cidadão, eu não quero deixar dívida no futuro para as crianças que nem nasceram ainda. É uma questão de pensar no futuro do país, nas próximas gerações. Ser liberal é ter uma desconfiança grande do papel que o Estado pode exercer em termos de engenharia social. Quer dizer, será que o Estado sabe o que as pessoas querem? Se ele souber, será que ele consegue fazer as políticas públicas que maximizem o bem-estar social? E se ele souber e conseguir fazer isso, será que as pessoas que gerem o Estado vão querer fazer? Né? Isso é o objetivo delas? E, pra mim, a resposta para as três coisas é não, em geral. Tá? Então o Estado, acho que não sabe o que as pessoas querem. Se soubesse, não sabe como fazer. Veja esses programas desenhados, pessimamente desenhados, de distribuição de renda ou de crédito. O Estado não sabe, não tem um plano pronto, já testado, de como as coisas deveriam ser. Não que deveria ter, mas pelo menos um rascunho de um plano para não ficar discutindo coisas básicas de desenho durante a crise. Não tô falando deste governo, tá? Tô falando do Estado, de todas as suas esferas. E por fim, os nossos governantes não estão preocupados com o bem-estar da população. Veja as discussões entre governadores e presidente, cada um de olho na sua próxima eleição. Né? Então, isso para mim é ser liberal. Tá? Então, óbvio, se o Estado tem que gastar mais, vai gastar mais. Política social agora, precisa do Estado intervindo. Você não tem outro mecanismo para isso funcionar. Até tem lá as igrejas, as pessoas ajudam, tem vários exemplos bonitos de solidariedade nesse momento, mas o Estado não tem substituto. Tá? Então, eu acho que a ideia de defender a liberdade aqui, ela tá em identificar que o Estado vai atuar mal, a gente precisa ficar de olho aberto onde esse dinheiro vai ser gasto, vai ter muita coisa errada acontecendo, e tomar cuidado e já começar a discussão de como a gente vai pagar isso. Né? Então é uma conta que a gente vai ter que pagar. O que a gente vai fazer? A gente vai vender estatal? É uma boa ideia, não agora. Né? O Guedes tentou enfiar lá a privatização da Eletrobras no plano, na votação da calamidade pública, mas agora não dá para vender nada, mas vai ter que vender.
né? Então por que a gente não deixa pronto isso? A gente vai fazer uma reforma tributária? Então já vamos pensar nisso, né? Então eu não acho que o pensamento liberal esteja morto, porque é mais um princípio do que uma política específica. O Estado continua precisando das reformas estruturais, mais do que nunca a gente vai precisar beneficiar o setor produtivo, ao contrário de quem tem uma série de privilégios, da casta de ricos do país, do setor público e privado, e é por aí. Bom, pessoal, esses são os 4 pontos de hoje. Já dei 20 minutos, tá bom demais. Eu realmente espero que a gente consiga implementar essas políticas que vão dar um alívio para a população mais pobre, e eu realmente espero que a gente tenha dados mais fidedignos nos próximos dias para entender a coronavírus, a evolução da doença, com o aumento dos testes e o aumento da capacidade de testagem. Meu nome é Renan Pierre, sou economista. Peço, se você gostou dessa conversa, você compartilhe com os amigos, se inscreve no canal. Eu quero lembrar que eu tenho um podcast. Esse vídeo está também em formato de podcast no Spotify e no Castbox. E é isso. Até mais.